Aqui a pergunta para você é a seguinte: por que nós estaríamos interessados na sabedoria? Reparem, é uma pergunta que soa bastante estranha, porque, em geral, a maioria das pessoas nem mesmo se dá conta da possibilidade de, na vida, assumir a verdade da vida em sabedoria. Isso porque nem mesmo passa dentro de nós essa possibilidade de, na vida, uma vida realmente livre, compreensiva, esclarecida, inteligente, uma qualidade de vida lidando com as situações, os acontecimentos, incluindo aqui todo tipo de adversidade, complexidade, lidando com isso de uma forma muito direta, simples, sem a sustentação de problemas em meio a tudo isso. Então, em geral, para a maioria das pessoas, nem mesmo uma suspeita surge dentro delas. A suspeita de que é possível na vida, a vida, em real amor, em real liberdade, em real felicidade. E aqui a palavra real, dentro desse contexto de felicidade, liberdade, amor, paz, verdade, aqui a associação dessa palavra, real, verdade, real amor, real felicidade, real paz, é para diferenciar daquilo que nós entendemos aqui fora por isso. Para nós, felicidade pode ser qualquer coisa. São diversas as opiniões, as ideias e crenças a respeito da felicidade. Para cada um, isso pode representar alguma coisa particular. Assim, nós temos ideias bastante diferentes para pessoas diferentes do que é a paz, do que é a liberdade, do que é o amor, do que é a felicidade. Então, aqui com você, nós estamos lhe propondo algo bastante inusitado. É por isso que a gente começa exatamente dessa forma. Aqui, especificamente nessa fala. Quantos de nós têm real interesse por esta ciência da verdade? Da real verdade? A real verdade requer a presença da real vida, neste real aprender, neste real ser, neste real aprendizado. Veja, não é um assunto aqui colocado e fica claro isso, de um interesse muito geral. Porque, em geral, o nosso interesse como pessoas é de como pessoas realizarmos as coisas que as pessoas projetam como sendo verdadeiras para elas. A felicidade delas, o amor delas, a paz delas. E aqui estamos lhe propondo algo novo, algo inusitado. É a presença da sabedoria. E nós não temos interesse pela sabedoria. O que nós queremos na vida é ser como as pessoas são.
As melhores pessoas entre nós são aquelas que realizaram aquilo que nós queremos realizar. Elas conseguiram a casa própria, elas conseguiram passar naquele concurso, elas conseguiram casar, elas conseguiram os filhos, elas conseguiram a fama, o sucesso, elas conseguiram enriquecer, elas conseguiram trocar de carro. O que as pessoas buscam com o nome de felicidade são as conquistas, os projetos, os sonhos realizados. Em nome da prosperidade, é a riqueza, é a sua casa, o seu apartamento, o seu carro importado. O que elas buscam em nome do amor são relacionamentos que, por sinal, são trocados por outros relacionamentos quando os primeiros já não estão mais funcionando. Nós vivemos cercados de relacionamentos. Quando pequenos, os primeiros relacionamentos nossos eram com os nossos pais e irmãos. Depois, o segundo relacionamento, quando crescemos um pouco mais, começou a abranger os amigos, e a gente continua crescendo, se torna adolescente, e aí surgem os namorados, veja, tudo no plural, as namoradas. Isso porque vivemos nesta substituição. Quando um se desgasta, a gente entra em outro relacionamento. Quando um não está funcionando, a gente entra no próximo. E assim saímos do primeiro para o segundo, para o terceiro. Então é sempre no plural essa nossa ideia aquisitiva de realizar coisas no mundo. E esse é o nosso ideal do amor nas relações, da prosperidade, nos bens materiais, da paz nos acordos que fazemos, temporários, dentro das relações, onde não entramos em conflito com os amigos, até que eles estejam em divergência conosco e se tornem também estranhos a nós ou os nossos inimigos. Então, a nossa paz é uma paz centrada em acordos mútuos, em relacionamentos onde há um nível de aceitação e entendimento de opiniões e crenças comuns. É isso que nós chamamos de vida. Então, nós estamos dentro desse contexto. Haverá algo além disso tudo? Haverá, de fato, uma vida em sabedoria, onde temos a verdade nesta sabedoria do real amor, da real paz, da real felicidade, da real relação com nós mesmos, com o outro, com a vida. É o que estamos vendo juntos aqui. Isso requer a presença de um novo aprender. Será que temos interesse nisso? A formação que recebemos foi para, na vida, adquirir o que nós adquirimos. Assim, olhamos para o mundo a partir de uma janela de expectativa, de intenção, de motivação, de razão, que se assenta em um fundo comum a todos. Esse é o formato de ligação, de link com aquilo que nós chamamos de vida.
Esse formato é o formato de uma mente em nós presente que está vendo como todos, pensando como todos, sentindo como todos, agindo como todos, se comportando da mesma forma como todos à nossa volta. Essa é a nossa mente condicionada. Assim, nós estamos dentro de um padrão de comportamento, de sentimento, pensamento, sensação, relação, seja com pessoas, objetos, projetos, sonhos, onde está presente essa mente condicionada. Essa condição de existência, ela é naturalmente repetitiva, continuada, imitativa, de copiação. Olhe para o mundo e você perceberá que o mundo não é feliz. Nós temos as realizações, mas essas realizações não te dão a verdade desta real realização de ser. Há essa insuficiência, incompletude, essa insatisfação. Temos presente, mesmo em meio a tudo isso, a dor da solidão. Temos presente, por exemplo, essa questão do medo, algo comum e presente a todos, dentro desta visão de mente condicionada. Essa é a mente que temos, essa é a mente que conhecemos, essa é a mente que vivemos. Essa é a mente em que estamos vivendo. Nós vivemos em uma mente programada, organizada, educada, condicionada. E há nisso um estado interno de frustração existencial no ser humano. De carência, de insuficiência. Assim, essa dor desse vazio existencial é algo que está presente. Então, esse modelo de mundo, de existência, não nos mostra ser suficiente. Nós precisamos daquilo que é real. Enquanto isso não estiver presente, haverá esse sofrimento existencial no ser humano, que é esse sofrimento psíquico, em suas diversas e variadas formas. Uma das formas clássicas desse sofrimento, eu volto a dizer, é a presença, por exemplo, do medo. Nós não sabemos lidar com o medo. Nós nunca lidamos com o medo. Nós estamos sempre fugindo daquilo que possa nos causar, nos provocar, nos situar dentro de situações de temor. Então nós temos duas posições, por exemplo, com relação ao medo, em meio a esse padrão de vida comum a todos. O primeiro é justificar para nós mesmos a razão, a causa do medo. Então nós justificamos porque o medo está aqui. Mas não sabemos lidar com o fim do medo, justificando a presença do medo. Outra coisa que fazemos é buscar escapar desta condição do medo. Então nós justificamos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós procuramos fugir. Todos sabem dizer por que sentem medo. Todos sabem dizer do que sentem medo. Todos sabem dizer do que estão sentindo medo. Todos sabem explicar o porquê e a razão daquele medo estar ali. Assim como todos sabem formas
técnicas, expedientes de fuga daquele medo. Mas ninguém sabe, por fim, o medo. Porque nós não investigamos o que é o medo. Qual é a verdade sobre o medo? Por que o medo está presente? O que há por detrás desse medo? Enquanto houver esse sentido de um eu presente, se vendo separado da experiência, quando a experiência for agradável, ele irá querer mais disso. E quando for desagradável, ele irá tentar se livrar disso. E quando a experiência lhe assustar, ele irá temer. Então haverá medo. É o sentido de separação presente. É quando você e a experiência estão separados, que elas podem ser de prazer ou elas podem ser de contato indiferente ou podem ser de dor. Então haverá prazer, indiferença ou dor para esse eu que se separa dessa experiência nesse instante. É o sentido de separação entre você e aquilo que aqui está presente, que lhe faz querer mais disso ou ficar indiferente a isso, ou querer se livrar disso em razão da dor, do sofrimento que isso possa lhe causar. Então, como lidar com o medo? Veja, o medo não é uma abstração. Se torna uma abstração quando você tem uma ideia sobre ele. Mas se esse estado está presente, há uma dor presente, da qual você quer se livrar. Essa ideia de se livrar dessa dor lhe situa como um elemento separado da dor, quando a dor está presente. Então, nesse momento, o que temos presente é uma ideia, é um pensamento. Como podemos nos aproximar dessa experiência do medo? Olhem para isso de perto aqui. Como podemos olhar para o medo? Sem justificar, sem explicar, sem tirar conclusões, sem a ideia também de escapar, de se livrar. Como podemos nos aproximar dessa dor? Não sabemos. Então, nós estamos sempre estabelecendo o sentido de uma identidade presente diante da experiência. Então, nós temos a experiência e temos essa entidade. Eu volto a dizer, quando ela é de prazer, nós queremos mais. Quando ela é de dor, nós queremos se livrar. E quando ela não nos causa nem prazer ou dor, ficamos indiferentes. Mas lá estamos nós, separados da experiência. Então nunca entramos em contato com o fato, com a realidade, com a dor. Porque ficamos nesta separação, nesta divisão. Então vamos tomar uma nova ação agora, aqui, nesse momento, com relação ao medo. Isso em resposta a essa pergunta, como lidar com o medo? Repare, do que é que você tem medo? Se eu lhe pergunto isso, você diz, eu tenho medo de envelhecer? Ou eu tenho medo de adoecer? Ou eu tenho medo de morrer? Ou eu tenho medo de ser abandonado?
Repare, você diz, eu tenho medo. Então eu lhe pergunto, o medo está aqui, agora? Olhe para dentro de você. Não existe nenhum medo agora, aqui, de envelhecer. Existe um pensamento sobre envelhecer. Nesse pensamento, todo tipo de quadro mental surge do que é a velhice para o pensamento. Então, estamos lidando, na verdade, não é com a velhice agora, é com um pensamento sobre a velhice nesse instante. Se você diz que tem medo da morte, repare, não tem morte agora, aqui, mas tem a iminência da morte daqui a 2 dias, daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, ou daqui a 2 minutos. Mas estamos lidando, na verdade, com o pensamento. Assim, nós não sabemos nos aproximar da questão do medo, porque não percebemos que nós fomos capturados como uma pequena mosca ou um pequeno inseto nessa teia, que é a teia do pensamento. É o pensamento presente que traz o sentimento, a sensação, a emoção do medo. Então, o que é o medo? É o pensamento. É quando o pensamento surge que o medo aparece. Repare como é simples. Você não pode ter medo da morte sem ter imagens sobre a morte. Você não pode ter medo de envelhecer sem a lembrança da velhice, do que a velhice representa. É a imagem da velhice que traz o sentimento, a emoção. Essa imagem é o pensamento. Podemos lidar com o pensamento. É com o pensamento que temos que lidar quando tratamos do medo. A presença do pensamento é a presença do medo. Está claro isso? É quando o pensamento está presente que o medo está presente. Porque é quando o pensamento está presente que a imagem da morte, da velhice, ou de ser abandonado, ou de uma doença voltar a acontecer, porque você já teve no passado, é o pensamento presente que está sustentando o medo. Veja, esse é um exemplo de como lidar com as adversidades e as situações que causam sofrimento psíquico, porque o medo é um sofrimento psíquico. Como lidar com isso? A presença desse sofrimento psíquico requer a presença do pensamento. Acabamos de ver isso. Você não tem nenhum tipo de sofrimento sem a presença do pensamento. Ansiedade é pensamento. Depressão é pensamento. A raiva de alguém requer a presença do pensamento, com uma emoção envolvida nisso, é claro. A preocupação é a presença do pensamento. Enfim, toda forma de sofrimento psíquico está presente em razão do pensamento. Um outro elemento presente aqui, veja, tudo isso faz parte da visão do autoconhecimento. Tudo isso que estamos colocando aqui faz parte desse estudar a nós mesmos, desse aprender sobre nós mesmos. Tudo que estamos colocando aqui é algo que tem tudo a ver com esse como obter o autoconhecimento. Como posso obter o autoconhecimento? Tomando ciência
de que você, nesse fundo de condicionamento mental, que é o modo como você representa a vida à sua volta, tem por princípio esse padrão, que é o padrão do pensamento. A presença desse modelo de pensamento te coloca numa posição na vida onde não existe a real felicidade, o real amor, a real liberdade, a real paz. Então nós precisamos eliminar esta psicológica condição de dentro de cada um de nós para um contato com a vida sem esse fundo de condicionamento mental. Um elemento presente, repare, no pensamento aqui, é a presença da ideia de futuro. Veja, não existe nenhum futuro agora, a não ser esse tempo que o pensamento está estabelecendo como sendo real. Então, o pensamento diz de um futuro como sendo real. Esse é o tempo psicológico. Então, a eliminação do pensamento é a eliminação do futuro psicológico. Essa eliminação desse futuro psicológico, que é a eliminação do pensamento, é a eliminação do medo. Assim, um contato com a vida, como de fato ela representa aqui e agora, é um contato com a experiência sem o experimentador. Então, ter um contato com a verdade da vida como ela acontece, nesse instante, veja, é isso que lhe aproxima da realidade da sabedoria, da realidade da verdade, da realidade da felicidade, do amor, da paz. Então estamos lidando com aquilo que é real e não com aquilo que o pensamento está produzindo, está imaginando, está criando. Assim, o pensamento é o elemento para ser investigado, para ser compreendido. Uma vez que você compreenda o que é o pensamento e como ele se processa, ele termina. Então temos algo novo presente, algo fora do pensamento. É o contato com a vida nesse instante. Sem essa janela de condicionamento psicológico que nos faz olhar para a vida a partir de projeções do pensamento. Assim nós fomos educados, programados, condicionados para cultivar tanto a imaginação do prazer como a imaginação da dor. Nós fomos programados dentro dessa forma condicionada de sentir a vida, de pensar sobre ela, de se reportar a ela, de estar em contato com ela, que nos coloca dentro de uma posição onde estamos vivendo esta separação entre esse que está aqui e a vida acontecendo, entre essa experiência e esse que está se vendo como experimentador da experiência. Podemos, na vida, ter uma ciência da realidade dela, sem esse elemento que está olhando para ela a partir da separação, da divisão. Podemos olhar para a vida sem o pensamento? O que ocorreria na sua vida se você pudesse tomar ciência do que ela representa sem esse modelo dessa pessoa
como você se vê nesse contexto de passado, presente e futuro. O que é a vida aqui e agora, se revelando nesse momento, dentro desse contexto de relações com situações, pessoas, nesse contato de relação com um pensamento, um sentimento, uma emoção? O que será a vida livre desse eu, desse mim, desse experimentador? Assim, o que é o encontro com a verdade real, ou a real verdade da felicidade, do amor, da paz, da liberdade? Aqui com você, ter uma aproximação da vida, como ela se encontra, como ela é, sem o sentido de alguém envolvido nisso. Esse é o nosso convite. Descobrirmos juntos como ter da vida um olhar livre de alguém que olha para a vida como um elemento separado dela, se vendo separado daquilo que acontece. Então temos um contato com a verdade do autoconhecimento, com esta ciência que revela aquilo que está fora do pensamento e, portanto, está fora da mente, está fora desta mente condicionada, desse modelo de ego-identidade. Aqui nesses encontros online, nos finais de semana, estamos trabalhando isso com você. Sábado e domingo estamos juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. No ego você jamais será livre. No ego você está alienado de você. Você está distante de sua natureza verdadeira, afastado de sua liberdade natural, que é felicidade, que é paz, que é amor, que é inteligência.